me batizar? Eu quero que você entenda primeiramente o que é o batismo, tá bom? Eu vou ensinar aqui, tem nessa apostila aqui, que os 3 aí já vai ganhar, tem 3 apostilas, ó. Fala sobre os 70 tópicos que devemos crer para ter um batismo verdadeiro. Então aqui tem 70 temas, que se você entender esses temas, o seu batismo vai ser um só batismo, uma só fé. Irmão, você faz rebatismo? Não, não faz. Irmão, quando você pode fazer um rebatismo? Quando você... No dia que você foi se batizar lá, tá bom? Você estava drogado, você fala, não estava consciente, não tinha nem noção do que era o batismo. Esse batismo não foi válido, porque a Bíblia diz que o batismo é feito por fé. Né? Tudo que é feito por fé não é pecado. E quando você é batizado consciente, batismo é válido. Quando não tem consciência, esse batismo não é válido. Aí pensa você ser acusado de alguma coisa inocente. A mesma coisa é o batismo. E antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu não sou diferente de alguns pastores. Só que o batismo que eu prego é o de Jesus Cristo no Calvário. E você vai ver que tem pessoas aqui que é batizado e quando acabar o ensino ela vai querer se batizar. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Batismo. A palavra batismo, ela vem do hebraico, significa imersão, submergir por completo. Amém? Amém. A palavra no grego significa banhar. No latim, ocultar e nascer de novo. Então, uma garrafa ela não te batiza. Aspiação, jogar água, ela não te batiza. Por exemplo, quem consegue lavar o corpo, tomar um banho correto só passando um pano com água? Como você consegue tomar um banho só lavando o rosto? Como você consegue tomar um banho só lavando a cabeça? Já começa por aí. Então eu não preciso te falar o que é certo e o que é errado. Mas em nome de Jesus Cristo, até acabar esse ensinamento aqui, eu quero que você, não hoje, amanhã, não importa o tempo, você olhe para você e fale assim: agora eu entendo. Porque Jesus veio na terra e se batizou. Tem pessoas que falam que Jesus não precisava de se batizar. Não precisava sim, porque era lei. E vocês vão aprender isso comigo aqui. Na lei estava escrito que um sacerdote precisava de passar pelo banhar, não expiação. Porque no tempo de Jesus existia expiação. Tem igreja que ela faz expiação, ela pega assim e fala que você está batizado. Ela pega um bebê, coloca a cabeça dele lá e morre. Quem lembra disso aí? Nós já fomos de lá também, né? Pegaram nós, colocaram uma pia, colocaram na nossa cabeça e falaram que batia. Não, isso não é batido, porque senão... Para e pensa, Jesus, o Filho de Deus, não fez isso. Uma criança não tem consciência. Irmão, a partir de que momento que nós devemos batizar uma pessoa? Após os 12 anos. Por quê? Segundo nós, cristãos, a Bíblia diz que com 12 anos Jesus já tinha consciência e estava no templo ensinando a palavra de Deus. Então a criança com 12 anos, ela se dedica às coisas de Deus. Então automaticamente ela pode tomar uma decisão. Só que as crianças do mundo atuais, elas estão muito evoluídas. Que nem meu filho pega o meu celular, eu tenho um A22 5G ali, eu não sei mexer num monte de coisa. O meu filho já sabe. O meu filho, quando eu sento, eu falo assim: o que é o reino do céu? Ele fala: pai, o reino do céu é o inferno e o céu. Ele já sabe. Pai, existe certo e errado. Porque eu ensino o evangelho assim. Fica filosofia. Não. Pera aí, irmão. Se eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo quem? Se eu não estou servindo o diabo, eu estou servindo a quem? O reino do céu é isso, mano. Não precisa ficar muito. Vocês viram aqui como que eu começo no ensino? Eu ensino assim. Ei, Bíblia. Jesus pegava e falava: senta todo mundo aí, vamos aprender. Acabou. E até o final desse estudo, você vai ver o que Deus tem para te ensinar. Porque se você veio para cá, Deus colocou a sua vida na mão do pastor Jurandir, da Paula, e no nosso, principalmente no nosso ministério,
Porque eu vou falar para vocês. Eu represento a Casa de Acolhimento Restaurando Vidas. Glória a Deus. Mas eu sou o representante direto do pastor presidente da igreja, Eduardo, primeiro pastor presidente da igreja. Segundo, o pastor Jurandir. Na Casa de Acolhimento inverte. Pastor Jurandir é o primeiro, Eduardo é o segundo. E para a honra e glória do Senhor. Eu estou desde quando fundou a igreja. Não sou uma pessoa que dou mau testemunho. Não fico saindo e entrando da igreja. Não me envolvo com coisa errada. Sou sério. Eu sou uma das pessoas mais rígidas que existe dentro da casa. Porque eu não concordo com erro. Sabe por quê? Eu vivi minha vida toda no erro. Eu acabei me deparando, quase morri. Eu vi o poço do abismo. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor me deu mais uma oportunidade. Amém? Talvez você não goste de mim porque eu sou correto. Mas eu quero te falar uma coisa. Andar certo é o que dá vida eterna. Andar errado, você está servindo o diabo. Então tá aí. Eu não gosto do cara. Você não gosta de mim porque você ainda não é um cristão batizado no Espírito Santo. Porque quando você for batizado no Espírito Santo, você vai ver que o mesmo Espírito vai falar. Vocês dois podem andar juntos. Glória a Deus. Meu pastor Eduardo não tem nada para falar de mim. O pastor Jurandir não tem. A Paula não tem. Aí, o Luiz anda comigo 48 horas. Ele trabalha comigo, Luiz. Desde quando você conhece? O Luiz, para quem não sabe, eu peguei o Luiz endemoniado lá na Vila Joaniza. Estava endemoniado. Eu precisei de expulsar demônio alguma coisa? Não. Só falando o demônio saiu de perto. Porque a Bíblia diz, aonde a luz tem que sair as trevas. Se você está na posição, o demônio te respeita. Amém? Se você está na posição. Outra coisa, ser cristão, ioiô, não existe. Ah, irmão, eu já fui. Por 7 anos eu fui cristão ioiô. 3 vezes eu saí da igreja. Sabe quem é cristão ioiô? Hoje eu estou na presença, amanhã eu estou fora. Hoje eu estou fora, hoje eu estou na presença. Isso daí é o cristão ioiô. Tá bom? A Bíblia diz assim que o Espírito Santo, quando ele entra na sua vida, ele te dá constância. Talvez é por isso que tem pessoas aqui que há 7 meses atrás eu fui buscar você. E 7 meses você me veio buscando pessoas ainda. Sabe por quê? Evangelho é isso aí. Evangelho é transformação, é perseverança, né? É você começar algo e terminar. E eu vou falar para você, você pode ser o pior cara aqui. Você pode ser a pior pessoa aqui. Mas para Deus tem um plano para você ser o melhor na mão dele. Não importa o que você fez lá atrás. Não, fica tranquilo. Ei, hoje eu tenho credencial até para guardar. Ó, anda com aqui, tem na carteira, tem lá. Mas o intuito de eu estar aqui é um pedido do pastor presidente da dona Paula, a sua esposa. Eu não estava vindo ainda porque eu não tinha autorização, eu não faço nada sem a direção. Tá bom? Ainda que eu posso. O pastor Jurandir me deu autoridade. Eu tenho autoridade para ensinar aqui na igreja. Mas eu peço autorização para o meu pastor. E ele falou assim, pastor, é a hora de começar a ensinar a palavra de Deus. E a gente vamos aprender. Tá bom? A gente filma. Eu vou ver se eu trago o roteador a próxima vez. A gente vai filmar vocês para colocar no grupo da família de vocês. E para que a família de vocês saiba de uma coisa. O dinheiro que ela está investindo, aparentemente, parece que não tem valor. Mas quando você aceitar a palavra de Deus, ela vai ver que ela semeou numa terra fértil na sua vida. Amém? Porque Judas mesmo errado, ele investiu 30 moedas de prata em Jesus. Correto? Parecia que era para o mal de Jesus, não foi? Mas foi para o bem, foi para mim e para a sua salvação. Judas errou. Então saiba, irmão, não é em vão a sua vida aqui. E os ensinos não passam de 1 hora. É coisa simples, objetivo. Mas eu quero que... A base do seu ensino é de quantos dias? 70 tópicos. Eu já fiquei 3 meses, já fiquei 3 semanas. Depende. Porque se eu quiser vir de manhã e de tarde, eu venho. Só que isso daí fatiga. Salomão falou que tudo demais é enfato da carne. Mesmo na igreja. Amém? O próprio Salomão ensinou isso aí. Então a gente vai devagar. Tá bom? Aí eu vou começar a fazer os cálculos. Aqui já tem 3 pessoas para se batizar, correto? Mais 5 pessoas. Aí eu vou pegar o nome dessas pessoas, correto? Isso, aí sim, eu quero aprender. Tá bom? Não, vocês vão aprender. Vocês vão aprender, vocês vão ver o seu... Aí depois vocês vão fazer isso de vocês. Então tem só 5 por enquanto. Só 5, né? Então tá bom. 6, pastor. 6? Ah, né? E aí, como você tá? Falou com a sua mãe? E aí?
Ele resolveu vocês lá? Ela estava meio chateada. Isso, mas aí vocês têm que resolver, vocês têm que ajudar um outro. Entendeu? Ajudando um outro. Isso daqui também me deu trabalho, isso aqui não foi pra consagração, o demônio pegou ele dentro da casa. Eu falei, ó, quem não tiver aqui, o demônio vai pegar. Por quê? Tá todo mundo jejuando e orando, aí ele ficou, ai, eu tô com dor. Aí depois ele viu, falei, tivemos que expulsar o demônio dele, mas pra honra e glória do Senhor, é um menino bom também. Graças a Deus. 7, pastor. Tá bem. Tem 7? 7? Aí começou a ficar bom, o número da perfeição. 7? Aí já tem 7 pessoas. Aí quem é o obreiro daqui mesmo, responsável aqui, é o David. Você vai ficar responsável de me passar quem aceita Jesus, quem está se reconciliando, tá bom? Nós vamos fazer relatório quinzenal aqui e apresentar na igreja. Tá bom? Nós estamos arrumando uma maneira de levar pelo menos 1 ou 2 aqui, tá na presença de Deus para a igreja lá. Tá bom? No culto de quinta e domingo, vamos ver se a gente deixa a Corsa aqui, fica com o prisma do outro lado. Tá bom? A gente vai articular. Tá bom? Prometi lá. Essa é a responsabilidade minha. Tá bom? O dono daqui é o pastor Jurandir, mas essa responsabilidade aí é minha. Amém? Vocês que forem aceitando Jesus, vai se batizar. Eu vou fazer um jeito para vocês irem nos ensinos de terça-feira. Tá bom? Fica tranquilo. Só pessoa, irmão, sério, rígido, mas as coisas de Deus eu também tenho responsabilidade. Tá bom? E tudo que eu vou pregar aqui não é nada para ofender você. Você não vai ver eu falando de droga, de bebida aqui. Eu não preciso te falar, todo mundo aqui já conhece. Você vai ver eu falando do reino do céu. Amém? Então eu preciso de uma pessoa. Isso daqui, ó, vou deixar com os 3 lá. Aí depois eu vou mandar para vocês, tá? Cadê os 3 que tinham conversado comigo? Vamos lá. Ó, isso daqui é a apostila, você coloca seu nome. Tá bom? Você. Quer outro? Quer outro? Tinha pedido? Tá 3. Quem foi que pediu a apostila? Toma, tá aqui. Não, aí depois eu vou trazer mais. Então aqui eu preciso de trazer mais 4 apostilas, eu vou trazer umas 10. Tá bom? Vai ter mais gente. Ó, o certificado de batismo é esse aqui, tá bom? Vai dizer assim, ó. A sua RG Celeste vai ser esse aqui. Tá bom? O batismo é o seu CPF. Isso daqui é o seu RG. Então, quando você vai se batizar, é o seu CPF? Porque quando você se batiza, é registrado no livro da vida. Glória a Deus. É um registro único. CPF é um registro? RG é a sua identidade? Se alguém te perguntar, onde você foi batizado? Você fala, fui batizado lá na igreja, mas não é uma casa de acolhimento. Não. As coisas elas já se passaram quando você fala. Aí vai estar lá, certificado de batismo. Quem crê e for batizado será? Certifico que Fernando Souza da Silva foi batizado em 11 de dezembro de 2022. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o mandamento do Senhor Jesus Cristo, pela Igreja Evangélica Ministério Restaurando Vidas. Nosso órgão que nos ampara é a CIPAM. Tá bom? Conselho Internacional de Pastores e Ministros da Palavra de Deus. Tá? Minha carteira eu posso pregar, eu posso ir para qualquer lugar. Tá aqui, ó. Essa daqui é a carteirinha da igreja. Quando você se batizar, você se membrar do ministério, você vai receber uma dessa, só que é magnética. Essa daqui eu trago, só é a minha credencial de membro. Tá bom? Eu sou membro da igreja evangélica. Mas aqui embaixo está o meu cargo. Eu sou pastor e mestre do ensinamento dentro da igreja. Glória a Deus. Tá bom? Então, para a honra e glória do Senhor, eu me orgulho, porque para muitas pessoas ainda eu sou o ex-GML, vida louca, mas para Deus, eu e você se tornam uma ferramenta especial. Amém? Aí vai estar a assinatura aqui, ó. Pastor presidente da igreja, Eduardo César Alves. Vice-presidente, Jurandir Brandão. Pastor e mestre, Carlos André. Testemunha. Outra coisa, que o nosso batismo aqui é diferente. No dia do batismo seu, nós vamos ligar para a sua família. Olha, nós temos um evento especial aqui. Nós gostaríamos que a sua família participasse. Eu não te contava, na mão do bem, eu era proibido de fazer essas coisas. Porque o diabo usava.
as pessoas para... Para e pensa, o dia único de você morrer e ressuscitar para Cristo é o dia que sua família vai ter que estar lá. Aí depois, né, sai do batismo, né, tem umas guloseiminhas. Porque quando Jesus ressuscitou, o que teve? Comida, não foi? Então tem que ter uma comida. Eu vivo a Bíblia, irmão. O pastor lá fala, você falou, estou vivendo a Bíblia. Você morreu e ressuscitou, não morreu? Tem que ter uma comidinha. Aí à noite a ceia, eu sou assim. Amém. Outra coisa, porque eu não estou dando ceia do Senhor aqui ainda. Quem passou lá na mão do bem comigo e viu a ceia lá? Eu não faço ceia que nem é feita a ceia. Fica tranquilo, você vai ver como que é. Quer dizer, eu vou trazer a Smart aqui, vou colocar a ceia, como que eu faço a ceia. Coloca as mesas aqui assim, ó. Encho de coisa. Glória. Que nem Jesus. Aleluias. Encho de coisa. Ordem e decência. Você tem que se reconciliar aqui na igreja. A igreja local que você tivesse tem que se reconciliar. Aí já era. A Bíblia diz: examine, pois, o homem a si e toma, coma e beba do meu corpo. Glória a Deus. É a única hora que ninguém opita na sua vida. E é a única hora que você é absorvido ou condenado. Amém, José? Amém? Amém. Aí você vai estar recebendo um desses aqui. Tá bom? Então nós vamos lá. Cadê o menino que vai ficar com a Bíblia aí? Pra gente xingar meu filho. Você vai controlando aí, tá bom? Você vai controlando aqui, ó. Olha. Está? Tá. Bom? Nossa, pega uma cadeira, senta aí, senta aqui. Isso, senta aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Quem tem uma boa leitura aí? Cadê o outro microfone? É sem fio? Cadê o outro microfone? Aqui, ó. Quem tem uma boa leitura? Vem aqui na frente. Vou deixar uma mensagem para vocês, como que todo esse projeto saiu e aonde saiu. Amém? Tá bom? Pode ir. Não, fica. Lê pra mim aqui. Tá bom? Quando você vai ser batizado, você vai receber essa apostila. Para você saber de onde que veio essa apostila e como ela veio, eu deixei um breve resumo aqui. Essa apostila não tem esta apostila, ela não tem interpretação nenhuma minha. Tudo tem base bíblica, tudo é versículo da Bíblia. Tá bom? Para que não fiquem minhas palavras, meus ensinamentos. Ele vai estar lendo para vocês aí um pouquinho da história e como essa apostila chegou até aqui. Há 7 anos ela é pregada aqui e na África do Sul. Porque eu fundei uma igreja lá na África do Sul. Glória a Deus. Quando nós trazemos a televisão aqui, vocês vão ver como que é a igreja lá. Tá bom? E esse ensino tem aqui e sempre vai existir. Enquanto eu existir. E depois ele pode seguir. Tá bom? Tem uma mensagem de Deus para você aí. A história. Como surgiu os ensinamentos. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecimentos e uma palavra ao seu coração. Quero principalmente agradecer ao meu Pai Celeste, o Senhor Jesus Cristo, meu irmão e meu Salvador, assim como ao Espírito Santo, qual me deu forças para que, nesses 3 anos e meio que eu passei estudando a Bíblia, pude, através dele, adquirir o conhecimento para a produção e realização desta apostila, que chega nas mãos de uma pessoa tão especial, você. Espero que você não a jogue fora, mas procure aprender mais e mais para que o Senhor te use grandemente para também ensinar outras pessoas. E que elas venham verdadeiramente conhecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, espero que este estudo venha principalmente ensinar-te
a palavra de Deus corretamente. Por isto vai te trazer vida, e vida com abundância. E por fim, a vida eterna. Quero que saiba que a minha maior satisfação foi passar esse ano de consagração, para que Deus me revelasse esta apostila. E hoje, junto com você, meu irmão, assim como os pastores, com cooperadores e obreiros, é saber que muito em breve você vai se tornar verdadeiramente um discípulo de Cristo. Antes, santifique Cristo como Senhor no seu coração. Esteja sempre preparado para aprender e responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em você. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Depois de aprender através dessa apostila, você saberá muito bem a razão da sua fé, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue te guardando por onde... Glória a Deus. Palavra do pastor e mestre, cara. Bonita, né? 7 anos, 3 anos e meio eu passei em cima de uma cadeira de roda. Sangrando, cheio de pus. Porque eu falava que eu não era pastor, não queria ser pastor, não queria pregar. 3 anos e meio orando e jejuando. Eu fiz um propósito de jejum de 365 dias. Todo dia, da meia-noite a meio-dia. Jejum absoluto. Está entendendo por que eu sou assim? Ô, glória! Você está entendendo por que tem pessoas que oram e falam, não, para. Parou. Não, para. Filosofia, para mim. Sabe por que eu estou te falando isso? Passou 7 anos, há 3 anos e meio atrás que eu fiz isso. Não estou me gloriando, só estou te falando um pouco. Que o que eu fui buscar eu encontrei. Glória a Deus! Isso daí foi depois de 3 quedas. Em 14, agora eu sou que nem Jesus, mano. Carrego o nome pastor. Agora eu não posso ficar mais brincando, não. Você vai aprender um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer nesta palavra. Abra para mim João, Evangelho de João, capítulo 3. E vamos entender o que Jesus falou. Amém? Através desta mensagem. A Bíblia diz que existia 2 príncipes. Pode ficar sentado, eu ensino, pode ficar sentado. A Bíblia diz que existia 2 príncipes. Um era o príncipe chamado Nicodemos e o outro era o príncipe celeste chamado Jesus Cristo. Então os 2 eram filhos de rei. Príncipe é filho do quê? Se você é filho de Deus, você é o quê? Sua esposa é o quê? Princesa. Sua filha é o quê? Princesa. Aplauda ao Senhor. Então, já começou a entender o evangelho. Amém? Eu sou príncipe, meu. Sou príncipe, meu filho é príncipe. Você está vendo como que muda? A pedaça espiritual de nascimento, 2 homens falando de nascimento. Quem fala de nascimento é quem? É mulher, né? Correto? Mas Jesus era a igreja. E ele estava ali. O que me chama a atenção é que quando fala de nascer de novo, Nicodemos não tem resposta para Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Hoje muitos pastores eles não têm resposta. A pessoa pergunta assim, pastor, por que eu tenho que me batizar? Não quer mandamento. Não é só isso, irmão. Como você vai chegar num pedreiro e falar, constrói minha casa aí, sem alicerce, sem arquitetar, sem planejar? Não é assim, mano. Sem o quê? Sem cimento, sem areia. É a mesma coisa, você vai, não, você tem que se batizar. Espera aí. Aí você vai falar, tem que se batizar porque é mandamento. Eu sei que é mandamento. Mas a Bíblia diz assim, instrui o menino no caminho que ele deve, para que quando ele se cresça, ele não se desvie. Tá vendo? Vocês conhecem a Bíblia? Nós estamos falando de nascimento, depois nós temos que ensinar o menino. Amém? Então,
E nesse versículo, lê para nós o 7, versículo 7. A conversa começa no versículo 4. Então começa no versículo 4, vamos lá. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. E agora Jesus pensa, mas Adão não era uma criança quando ele nasceu. Aí você fica sem entender, né? Não. Adão nasceu uma criança, um adolescente ou um homem? Homem. Adão já nasceu homem. E da onde Adão nasceu? Não, Adão não nasceu dentro do jardim. Quem nasceu dentro foi Eva. Adão nasceu fora do jardim. Agora você vai... Então vamos lá. No ventre de uma mulher, você fica 9 meses no quê? Na água e no sangue. Não, na água. Por 9 meses você fica dentro de um ventre, dentro de uma bolsa de... Nossa, mas corre, ele vai nascer. Corre que ele vai nascer. A primeira coisa, quando a sua mãe fala assim, ele está nascendo, o que acontece? Muita água sai. Sai água, né? Lembra que lá no Éden, quando Deus chegou, a terra era sem forma e vazia. Existiu o quê? Água. Adão saiu do meio das... Porque ninguém consegue explicar, mas como tinha água e o pó chegou primeiro lá embaixo. Ninguém entende os mistérios de Deus. É por isso que Nicodemos não sabia conversar com Jesus, porque ele não tinha. O número 7 da perfeição, da santificação de Deus, ele está na minha e na sua vida. Glória a Deus. No 7º dia Deus abençoou. A Bíblia diz assim que 3% é matéria. Jesus morreu em carne e ao 3º dia ele ressuscitou. O número 10 agora, ele se aperfeiçoa. 7 com 3, 10. Volta os 10 mandamentos que Deus deixou lá para trás. Então nós aqui somos melhor do que a gente acha, rapaz. Mas hoje eu quero falar esse mistério do ventre. E quando você vai nascer, estoura primeiro a... E depois vem sangue. Jesus falou aí. Continua. Presta atenção que Jesus fala. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vós é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pode continuar lendo. Nicodemos respondeu Pode continuar. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu é mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele... Uma coisa, você duvida? Não. Como tem muitos cristãos que começam a seguir a Cristo e depois duvida. O diabo. Mas por que isso acontece na nossa vida? Que nós passamos crendo nas coisas materiais. Porque Jesus falou assim, opa, peraí, você é rei Israel e não sabe dessas coisas? Se eu te falo das coisas terrenas, você não sabe? Imagine se eu for te falar da celeste. Vocês vão ver que no ensino aqui, eu falo das coisas celestes. Eu já comecei a comparar você com a criação de Deus. Eu comecei a colocar o livro de Gênesis dentro do ventre da sua mãe. E você sendo Adão, sendo gerado. Calma que ainda a gente não começou. Vai no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Jesus afirma uma palavra que ele e o Pai é um.
É sobre aí que eu vou começar o ensinamento agora, sobre o batismo nas águas. Amém? Para você entender um pouquinho, quando ele fala essa palavra, ele deixa bem claro, opa, o que o meu pai começou fazendo em Gênesis, eu vim agora para fazer no Novo Testamento. Tá bom? Por onde o meu pai começou a criação, eu também começo a criação. O que o meu pai fez através das águas, eu também faço através das águas. O que o Espírito faz sobre as águas, ele vai fazer aqui também sobre as águas. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Lê para mim primeiro, João, capítulo 10, versículo 30. Até só o 30. Só o 30. Eu e o Pai somos um. Jesus chega lá em Israel agora e fala assim, opa, eu e Deus somos um. Só que Jesus não chama Deus. Quem chama, o filho que chama um pai por título, ele não é filho. E Jesus falou assim, eu e o meu somos um. Porque na Torá está eu e o meu somos filho, meu pai até agora. Eu e meu pai, ele afirma. E quando ele fala, teu Deus. O Deus. Aí ele falava, pai. Então você vai ver que Jesus fala bem assim, ó, eu e meu pai somos um. Em outras palavras, ele falou assim, vocês lembram lá no livro de Gênesis? Olha como que foi lá no livro de Gênesis. Jesus agora trazendo para os dias de hoje. Lá no livro de Gênesis havia trevas, havia o Espírito e havia água. E havia uma voz que ministrava o que ia ser feito. Então tinha 4 elementos, correto? E você vai ver que Deus pega a água, manda água para cima, manda água para baixo, manda água para o lado, separa, aparece a terra seca. Já estava lá. Existia 3 testemunhas vendo a criação de Deus. Irmão, onde você me prova que existia 3 pessoas na criação de Deus? Provérbios 8, 22. Jesus, a própria sabedoria diz, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, diz que Jesus é a sabedoria. Ah, mas a sabedoria é feminina. Não, ela é unissex, essa palavra no hebraico. É que nem no céu, os anjos não têm sexo. Irmão, onde você me prova que a sabedoria que está falando, que estava na criação de Deus é Jesus? Você vai em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, e vê se não está falando. Então Jesus, ele estava aprendendo com Deus, ele era um discípulo de Deus. 1 Coríntios 1, 30. Achou? Provérbios é o quê, Pode pastor? ler. Provérbios 8, 22, fala sobre a sabedoria. Peraí. Vamos matar um. Primeira Coríntios, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então você vai ver que o provérbio de Salomão está falando de Jesus Cristo no Velho Testamento. 8, 22, diante. Então você vai ver que a sabedoria que Salomão escreveu era o próprio Jesus. Paulo afirmou agora. Então você vai ver que quando Jesus agora ele chega, ele começa a ver o Pai. Fez separação entre águas. Ficou água nas nuvens, ficou água guardada por dilúvio, ficou água no lençol freático e ficou água na terra. Então você vai ver que a maior criação de Deus, ela começa por 2 elementos. O Espírito Santo, o agente da criação, que era ele que parava sobre a face das águas e havia treva. Você vai ver que quando você está em treva, o primeiro ser celeste que encosta em você é o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Assim diz João capítulo 16. Amém? E o Espírito vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito ele vem, quando
Só que ele não habita em você, ele vem ministrar e te convencer do pecado. Amém? Primeiro elemento. Eu e você já nascemos em trevas. Porque quando nós nascemos, o sangue suja. Davi falou bem assim: iniquidade eu fui formado. Então nós somos sujos pelo sangue. Meu, seu, da sua mãe, nós somos sujos. Então o próprio Jesus ele começa a explicar que o segundo agente da criação de Deus é a água. Não onde você vê isso? No Novo Testamento tem um rapaz que ele é cego de nascença. Correto? Vamos, ninguém conseguia curar ele. Jesus pega agora, cospe água, faz um lodo, passa no olho. Correto? Correto. E fala bem assim: você vai lá no tanque, que se chama o tanque enviado, Siloé, e lava seus. Olha. Jesus estava só lembrando ele de uma coisa: meu pai precisou de água, barro, para fazer uma nova criação. Jesus está lembrando do Novo Testamento que o pai fez no Velho. Porque você vai ver que a Bíblia diz, o salmista diz que o ser humano ele foi feito com as próprias mãos de Deus. Irmão, como que Deus fez o ser humano com as próprias mãos, sendo que ele é espírito? Ele usou a teofania. A teofania no hebraico, a palavra teofania é quando Deus ele se materializa na sua criação para realizar. Irmão, como você pode me provar que ele estava lá como um ser humano? Porque primeiramente ele falou assim, ó: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então você vai ver que Deus ele estava tendo reflexo de alguma coisa. E o único espelho natural que existe no mundo é a água. Deus estava do céu olhando para ele, e Jesus o Espírito falou: não, vamos fazer um homem que nem nós. E façamos o homem conforme a nossa semelhança. Pega um balde para mim e um espelho lá para mim, para você ver como que Deus agora ele começa a imaginar a criação. A Bíblia diz assim que o primeiro ser da terra que exerceu fé foi o próprio Deus. Ele chegou, não tinha nada. Não havia nada aqui, que se ele olhasse aqui, não tem nada aqui, só tem tranqueira aqui. Vixe, ninguém... Não, Deus olhou assim e falou assim: nossa, meu, só tem problemático. Ninguém mais pode fazer nada. Eu posso, eu vou fazer algo novo. Eu quero viver algo novo. Aí Deus agora começa a entrar no Espírito. Eu vou fazer algo, já que não tem nada aqui. Aí Lucas 1,37, as coisas impossíveis para o homem é possível para Deus. Então você vai ver que Deus agora ele começa a criar, começa a brincar, começa a fazer escultura, começa a desenhar, começa a dar vida. Ele falou: não, o ser humano ele vai precisar de chegar melhor, vou dar 2 olhos. Eu preciso de um balde e um espelho. Sem água. Sem água. Então você vai ver que aí Deus chega. Ele falou: não, moço, nós temos 2 pernas, o ser humano também tem que ter 2 pernas. Aí você fala: pastor, mas você está viajando, pastor. Na onde você me prova que Deus tem perna, tem braço? A Bíblia diz que Moisés pediu para ver a glória dele. Ele falou assim: ó, tem um porém. De costas. Eu vou colocar uma brecha. Segura aqui assim para mim, meu irmão. Segura assim, isso. Ó, eu vou colocar uma brecha, Moisés. Porque Moisés fez birrinha. É os 2 únicos homens corajosos na Bíblia que fez birrinha com Deus: Abraão e Moisés. Moisés falou assim: senhor, se o senhor não for. Aí Deus falou assim: não, leva o teu povo. Aí Moisés falou: meu não, o teu. Porque quando eu fui chamado, o senhor falou que era o teu povo, e libertar o teu. Os 2. O couro comeu, hein? Não, teu povo. Aí Moisés falou: não, o teu. Aí Deus falou: o seu agora. Porque o povo falou: não. Então falou assim: eu não vou se eu não ver sua glória. Aí Deus falou: me colocou agora numa... Me encurralou. Fiquei encurralado. Agora o que eu vou fazer com esse homem? Se ele vê a minha majestade, ele some. Ele explode. Ai, mesmo, eu posso fazer o que eu fiz lá no Jardim do Éden. Naquele jardim, lá naquela terra maravilhosa. Jardim não, naquela terra. É mesmo, eu vou usar minha teofania. Eu vou usar ele próprio para mim se manifestar. Ele vai ver um ser humano. A Bíblia diz assim que Deus falou assim: ó, tem um porém, vai ter uma brecha na pedra. A minha mão vai estar lá, vem cá, filho.
Ó, você vê o mistério. A mão de Deus estava aqui na brecha, correto? Coloca a mão aqui. Mas a Bíblia diz que entre a mão de Deus, Moisés olhava e via um ser andando. Com braço, com perna. Aí Moisés agora tenta dar uma olhada. Aí Deus falou, opa. Para, Moisés. Pode ir lá. Lembra que quando ele teve o primeiro encontro com Moisés, pode sentar. Moisés tentou entrar com a sandália do Egito e falou, opa, tira a sandália dos seus pés, que aqui é santo. Em outras palavras, quando ele foi tentar ver Deus, Deus falou, não, você não pode, que se você ver minha santidade, você é consumado.